Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você que curte o Vejam Só, que acompanha o Vejam Só e, mais do que isso, participa do programa, contribui, manda lá a sua mensagem, a sua crítica, a sua observação, a sua visão e muitas vezes, por que não, a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Lembrando sempre que o nosso objetivo não é só levar uma resposta pronta e definitiva, mas é instigar você, é provocar você, é incentivar você ao estudo, ao aprofundamento, que você então busque, mergulhe nos livros, na leitura das Escrituras Sagradas e busque de fato essas respostas, tá bom? Seja muito bem-vindo, hoje o programa tá muito legal, imperdível, você vai aprender bastante. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, manda lá a sua pergunta, a sua dúvida, sua sugestão de temas aqui para o programa, recebo muito carinho dos nossos telespectadores e fico muito feliz por isso. Falta só a sua mensagem, estou te esperando por lá também, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados e, na sequência, vamos colocar o tema aí da nossa conversa para você. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios, ele que está estreando aqui no programa, professor Matheus Melquíades, ele que é do Instituto FIGHT. Professor Matheus, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Ótima noite, eu que agradeço. Muito obrigado, professor, por nos visitar. Para a gente começar, vou pedir rapidinho para o irmão falar sobre o Instituto para a gente, por favor. Vai ter uma faculdade, é o braço teológico da Unimartim, que é uma universidade que fica no Visconde do Rio Branco, em Minas. Nós temos polos em todo o Brasil e eu sou um professor da área de Campinas. Muito bacana, muito legal. Inclusive, nós vamos deixar, já aparecem para você, os contatos do professor Matheus. Então, se você quiser outras informações também sobre o Instituto, quiser tirar dúvidas sobre o tema, quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, está tudo à sua disposição também. Apareceu e ficará fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa e nos visitar. Fica à vontade, tá bom? Espero que o irmão curta a experiência. Vai debater com um cara que é meio provocativo. Sim, tá? Ele gosta, já tô te adiantando que ele gosta de jogar umas provocadas aí, tá bom? E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o professor Leonardo Andrade, ele que é do Instituto Teológico Logos. Professor Leonardo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo. Prazer, Zeca, é um prazer estar novamente aqui junto de você e junto do meu amigo professor Matheus, mais conhecido como Matitiarro. Matitiarro é Mateus em hebraico. Ele gosta de ser chamado assim. Boa. Obrigado, professor. Bom, para a gente começar, professor, vou pedir as informações do Instituto Teológico também, por favor. Eu faço parte do Instituto Teológico Logos, né, que atendemos básico, médio e avançado. Também temos mestrado na área de arqueologia e línguas semitas. Oferecemos para todo o Brasil. Também temos línguas, idiomas, né, como hebraico, aramaico e grego. E atendemos, né, cultura judaica, outros cursos. Eu sou pastor auxiliar lá do Ministério Gileade, quero mandar um abraço aqui, tá? Permissão do Zeca, meu pastor Geraldo Ferreira, conhecido como Geraldão, Geraldo Geninho, que é o filho dele, me ajudaram aqui, o pastor Renato Reis, o Wesley, Michel, o pastor Joelson, todos que me ajudaram a estar aqui, principalmente ao que me recepciona sempre quando eu estou aqui, que é o pastor Joaquim, sempre eu vou na casa dele, está lá, ele faz um banquete lá, me ajuda com força e estamos aí para atender as agendas aí de São Paulo. Que bênção, muito bacana, a gente fica muito feliz sempre que o irmão consegue estar por aqui para contribuir, obviamente, intelectualmente aqui com o programa. Vamos falar um pouquinho da sua produção também, professor, eu vou mostrar aqui para quem nos assiste esse material, que é o lançamento e que já está querendo acabar também de tanto que está vendendo. Fala um pouquinho pra gente, professor. Manual de Cultura, Costumes e Tradições é um livro espetacular. É um livro super didático. Às vezes nós falamos muito hebraico, muito grego, aramaico, essas línguas assim. Mas esse público aí é um público para escola dominical, professor, você quer dar sua aula, quer entender um pouquinho mais da Bíblia. Sem cultura, você não vai entender nada. Esse livro é espetacular. Eu sou
um pouquinho suspeito para falar, mas esse livro, quem já leu, um rapaz do grupo de teologia nosso, ele disse assim que esse livro é, de longe, um dos melhores feito por um brasileiro, e ele é completo mesmo. Esse livro tem tudo. Então, se você tiver interesse, quer aprender um pouquinho mais sobre a cultura e a tradição, né, dos tempos bíblicos, fica aqui a nossa indicação também. No seu retorno aqui, eu vou falar se é bom mesmo. Vou ler. Faço questão de ler, mas tenho certeza que vai ser material de qualidade. A fonte é maravilhosa. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Aliás, os contatos do professor Leonardo estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram também, tá bom? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os livros, sobre o Instituto Teológico, manda uma mensagem para ele por lá, tá certo? Meus irmãos, hoje nós vamos falar e tratar de um tema que é muito instigante, que vai falar sobre a questão do livro do Gênesis, a sua autoria e o fato dele ser uma realidade ou baseado no pensamento e na literatura de povos também daquele momento. Nós vamos começar com cada um, na sua participação inicial, dando a sua resposta à nossa pergunta-tema. Vai ser um tempo livre, então vocês podem ficar à vontade para colocar o caminho que vocês vão trilhar, as observações iniciais, considerações iniciais, e aí depois, nós vamos dividir o tempo para todo mundo ter participação igual. Então, cada um terá 4 minutos, tá bom, professores? Para vocês colocarem os seus argumentos, para fazerem perguntas uns aos outros, para responderem as perguntas que serão feitas e a gente poder caminhar por aqui, tá certo? Depois da participação inicial, eu abro a oportunidade para você que nos assiste votar na nossa enquete. Professor Matheus, eu vou dar a oportunidade para o irmão começar falando. Então, sim, como é que o irmão responde a nossa pergunta? O texto de Gênesis é um mito, é uma realidade, é uma obra inédita de Moisés, uma cópia de outros textos? Por favor. A posição que eu defendo é uma posição de centro. Então, eu procuro dialogar com os liberais e também com o aspecto mais tradicional, digamos assim. Então, os liberais acreditam que é tudo mito, mas o mito no sentido iluminista de mito. Mito como um conto, uma alegoria, algo sem nenhuma substância historiográfica. Já os tradicionais acreditam que tem fundamento histórico. Alguns acreditam que é totalmente literal, literalista, assim como o texto diz, aconteceu. Uhum. Eu já defendo um diálogo entre essas duas partes. Adoto outros aspectos do mito e acredito que a Bíblia emergiu de uma cultura. Não que ela seja cópia de uma cultura, não que ela seja plágio. Até já foi levantado esse diálogo aí, sim, em um canal abençoado aí. É plágio? Não. Uma alegoria simples, mas Saci Pererê. Ele é um conto do Sul. Porém, você ouve no Nordeste, ouve no Norte. Então, quem contou no Norte cometeu um plágio? Ou fez parte de uma cultura mais ampla, de um desenvolvimento, de um ambiente social? Eu acredito que Gênesis está nesse contexto, dialogando em ponto, em contraponto com a sua cultura ao redor. Boa. Então as considerações iniciais do professor Matheus também. Professor Leonardo, quero ouvir o irmão e a sua resposta à nossa pergunta-tema, por favor. Eu estou escrevendo um livro, né, sobre criação divina, em defesa ao create ex nihilo, criação do nada. E estou colocando todos esses temas, né? E esse é um dos temas. Se Gênesis é um mito, qual o gênero literário do Gênesis? Eu vi duas ênfases, Zeca. A ênfase dos liberais é que realmente é um mito, é um plágio dos contos sumerianos, e é isso. A outra era que tudo tem origem comum. Acho que essa que é a defesa do nobre professor Matheus. Né? Que tudo tem uma origem comum. E eu, analisando os textos nos seus originais, em acadiano, eu notei que não tinha nada a ver com nada. Mas eu estava sozinho nessa, até que eu me deparei com Alexander Heidel, que ele fala uma frase que vai ser a percussora desse debate para a minha pessoa. Ele fala assim, um empréstimo direto dos contos sumerianos para a Bíblia é impossível. Tudo que você tem de alegações estão fora de contexto, estão numa distância gigantesca.
Então, não tem como você assimilar uma coisa com a outra e dizer que uma coisa é outra, porque, primeiro, nós vamos fazer uma definição aqui de que realmente é um mito, né? O que é um mito? Nós iremos falar sobre isso. Então, a partir disso, a partir dessa ótica, nós estaremos respondendo com maior ênfase a essa pergunta e, principalmente, a minha colocação, que não é um mito, né? Que ali é literal, uma narrativa histórica. Boa. Eu avisei no começo que ele era provocativo, né? Você viu que ele já falou que é impossível defender a sua visão, professor Matheus. Falei isso. Falou. Ué, num dia eu entendi errado. Sim, Bom, faz parte da retórica. daqui a pouco o professor Matheus vai ter a oportunidade de continuar a sua defesa, inclusive respondendo aqui algumas questões que o professor Leonardo levantou. Mas agora eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também e nos ajudar nessa construção, contribuindo com a sua visão sobre o assunto que nós vamos tratar. E você faz isso acessando o nosso perfil lá no Instagram, o @programa Vejam Só, que é o local que você vai localizar as nossas enquetes. Por favor, coloca aí na tela a enquete que nós preparamos para o programa de hoje e nós vamos basicamente repercutir o assunto. Então tá ali a pergunta. O livro do Gênesis é uma obra de Moisés, certo? Foi uma produção dele, ou uma cópia de contos, de mitos, de histórias, de pensamentos de outros povos. Colocamos 3 opções. A primeira delas é uma obra inédita de Moisés. A segunda opção, uma cópia de outros povos. E a terceira opção é o não sei, que é aquela famosa opção Heber Cocarelli. O pastor Heber sempre corria nessa alternativa, não sei. Então vai lá, vote, escolha uma das opções e na postagem seguinte a gente deixa aquela caixinha lá para você poder comentar e justificar a sua escolha, tá bom? Então vai lá no nosso perfil oficial do Instagram e vote e participe, tá certo? Meus irmãos, como eu adiantei, vou dar 4 minutos para cada um a partir de agora, para vocês exporem os seus argumentos, para a gente poder dividir o tempo certinho, tá bom? Então, professor Matheus, 4 minutos por irmão. Já tem algum material aí para comentar em cima da fala do professor Leonardo? Sim. E de avançar no seu raciocínio? Eu li alguns livros e artigos do Alexander Heidel. Inclusive, eu estou aberto aqui, The Babylon em Gênesis, né? Babilônia em Gênesis. Na página 171, ele diz assim, ó. Além disso, para aprender a escrita e a língua, os escribas judaicos tinham que aprender a língua e a escrita babilônica. Claro que era necessário estudar essa literatura. Para isso, no entanto, eram necessários textos. Então, os textos foram introduzidos. Isso fica muito claro pelas tabuletas. Foram encontradas cópias e formas de exercícios escolares de livros babilônicos. Não precisa, página 172, não precisamos assumir, como foi feito anteriormente, que os hebreus se familiarizaram com as tradições babilônicas só durante o exílio, sexto século, quando tiveram a civilização de seus captores. As tradições babilônicas chegaram à Palestina e viajaram tão ao sul quanto ao Egito, mesmo antes dos hebreus cruzarem a Jordânia. Alguma dessas histórias pode ter chegado em Canaã e no Egito, tornando-se possessão intelectual de uma certa porcentagem da população, muito antes do Êxodo. Alguns dos eruditos entre os hebreus, que não eram todos escravos, parecem ter familiaridade com os escritos babilônicos. Aliás, tendo 173. Aliás, tendo em vista a sequência de pontos de contato entre Numa Eshtli e Gênesis 1, 2 e 3, alguém é tentado a concluir que não foram apenas principais histórias da criação babilônica conhecida pelos hebreus, mas parte desse material realmente foi usado na composição do relato bíblico. Mas essa forma de explicar a relação entre os dois contos recebeu oposição vigorosa do que foi proposto, que é o contraponto que eu coloquei. E ele termina o seu comentário, já na página 178 a 180, dizendo: eu pessoalmente não consigo ver porque devia ser incompatível a doutrina da inspiração com depender de Numa Eshtli, mas rejeita a ideia de que o relato bíblico gradualmente evoluiu dos babilônicos. Não, pode concluir, pastor, pode concluir. Existe, no entanto, ainda outra forma de contabilizar as semelhanças entre Gênesis e Numa Eshtli. Ambas versões surgiram como alguma fonte em comum.
Um dos defensores foi o falecido o Price, da Universidade de Chicago. Ele tinha três pressupostos que ele tinha. O primeiro, que o texto, que a historiografia de Israel é como a Bíblia conta. Abraão entraram na Terra Prometida depois do Êxodo, então todo esse tempo disso. Então isso era uma do que ele acreditava. Segundo pressuposto que ele tinha é que os textos bíblicos eles eram de uma forma literal. E ele termina assim, a última frase do livro dele: aqueles que parecem ser convencidos que Gênesis 1 e 3 mostra traços babilônicos, enquanto outros parecem ser tão convencidos que não, na minha opinião, não há provas incontroversas no momento para ser produzida de qualquer lado. Eu acredito que toda a questão ainda deve ser deixada em aberta. Se certas características da Bíblia foram derivadas dos babilônicos, isso foi feito em conformidade com a vontade de Deus. 40 segundos ainda para concluir seu tempo, professor. Então, o Walton também, que ele usa a mesma colocação, ele não acredita em empréstimo direto, o Walton. O Walton, ele acredita numa cultura que emergiu. Assim como o próprio Heidel, que ele colocou semelhanças, mas também há diferenças. Ou seja, no meio que todas as culturas emergiram no mesmo cosmogonia, a hebraica, que é uma das mais novas, 1500, talvez, antes de Cristo, pela historiografia tradicional, e as babilônicas, sumérias, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Entendeu? Por que seria diferente? Obviamente, ela produziria coisas semelhantes, do mesmo pensamento, a mesma cabeça, mas também oposição pela sua religião. Boa. 4 minutinhos aqui para as considerações. Vamos lá, professor Leonardo, 4 minutos também por irmão, por favor. Então, eu defendo a ideia que não é. Eu citei a fala do nobre aí, Alexander Heidel, né? Página 101. E também tem outro teólogo chamado Murilo, né? Murilo, ele rejeitou as possibilidades de tradições populares de Gênesis de 1 a 11, né? Seu caráter é perfeitamente histórico, né? Segundo o maior especialista em narrativa do mundo, Mikhail Bakhtin, ele diz que existe uma narrativa para ser mito. Primeiro, nós temos que saber o que é mito, né? O debate é esse, o que é mito. E, por muitas vezes, a pessoa fala, é mito, mas não sabe o que é um mito. Entendeu? O próprio Mircea Eliade, para mim, é o maior exemplo disso, né, de mito. Ele vai conceituar mito como? Mito, primeiro, ele tem que ter poesia. Ele tem que ter poesia. Eu não sei se Mateus concorda com isso. Poesia. Segundo, tem que ter politeísmo. E terceiro, ele tem que ter surrealismo dentro desse contexto. Então, tem que ter os três. Aí as pessoas querem colocar tudo isso dentro do contexto do Gênesis. E eu digo categoricamente que vou provar que não tem isso, mas eu vou deixar mais para o fim do debate. Em relação a essa questão, Mikhail Bakhtin, o maior especialista, é um russo, ele vai dizer que tem uma qualidade, uma narrativa, para ela ser um mito. Ela tem que ter paralelismo membrorum. E eu já quero perguntar ao Mateus, o que seria um paralelismo membrorum? E onde tem paralelismo membrorum dentro do conceito de Gênesis? Se ele não souber, não tem problema, eu respondo. Entendeu? Paralelismo membrorum. Depois de paralelismo membrorum, ele precisa de ter métrica. Depois de métrica, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter a linguagem. E nós vamos falar dos três aqui para provar que realmente o texto de Gênesis é uma narrativa histórica. Boa. E aí, Mateus, ficou a pergunta aí para você. Vou começar com o mito. Foi citado pelo professor Leonardo que o Eliade Mircea é o maior especialista nisso, concordo com ele. Então, ele trouxe algumas definições de mito aqui, do seu livro Mito e Realidade. O mito conta uma história sagrada e ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. O mito é uma narrativa de realidade cultural
extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através das perspectivas múltiplas de uma religiosidade. O mito é uma história verdadeira e, ademais, extremamente preciosa por ter caráter sacro, exemplar e significativo. Eu concordo com ele. Tudo que tem um resgate dentro do contexto do discurso, ele, em seu arquétipo puramente literal, ele não tem significado para nós. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, subiu até Arã no norte e desceu a oeste até Palestina. Para eu resgatar isso literalmente, eu ia ter que fazer a mesma coisa que Abraão. Porém, o arquétipo figurado disso que ele trouxe para nós, ele mostra que nós podemos ter essa saga de fé. Hebreus 11. Então, eu posso ter a fé de Abraão, não precisa estar lá, eu posso resgatar isso, esse arquétipo, posso resgatar essa vivência, essa espiritualidade para mim. O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. É sempre, portanto, uma narrativa de uma criação e relata de um modo como algo foi produzido e começou a ser. Mitos revelam, portanto, a sua atividade criadora e desvendam a sacralidade, ou simplesmente a sobrenaturalidade de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas e algumas vezes dramáticas irrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. O mito se torna modelo exemplar de toda atividade humana significativa. O mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma história verdadeira, porque sempre se refere a realidades. O mito cosmogônico, verdadeiro, porque o mundo está aí para provar. Então, quando eles olhavam para o mundo, eles não tinham a mesma noção de realidade que nós temos hoje. Empirista, dialética entre espiritualidade e físico. Eles tinham um mundo sacralizado. Então, eles olhavam para o mundo e enxergavam também esse sobrenatural. Deu uma tempestade lá, matou todo mundo. Deus está bravo. Nós fomos destruídos. Jeová está irado. Mandou a chuva, a colheita cresceu. Deus está feliz conosco. Então, essa era a realidade deles, eles não conseguiam separar. E toda vez que nós colocamos esse nosso sentimento positivista, é um anacronismo no texto. Nós conseguimos ver com nossa ótica, que não era preocupação dos autores. Se aquilo aconteceu daquele jeitinho mesmo, não era preocupação dos autores. A preocupação deles era colocar o quê? O mito contado, o mito o sagrado, a intervenção divina. Quanto às métricas, vamos pegar aqui. Onde eu coloquei o... Boa. Um minutinho, pastor, ainda para concluir. Sim, estou procurando aqui, tá? Literatura. Então, nós temos aqui a análise da literatura de Gênesis 1. Feito por Croato. Então, mito é algo remoto, primordial, que vem de outra realidade, de outro mundo. A crença tem como fato e as características do sagrado. O protagonista são os seres divinos. Então, quando você tem os seres divinos, da onde emergiu o mito. Porém, Israel era um país... uma cultura que começou a ser monoteísta. Porém, quando nós olhamos para o... agora me fugiu o nome dele. Mas ele é companheiro do Edson Faria. Ele mostra que o hebraico ele surge só no século X. E quando ele faz um texto que chama a historiografia de Asherá. E ele mostra na cultura material, que também Valton diz isso, e Jeová e sua esposa Asherá. Jeová e sua Asherá. E ele percebe que a historiografia começa a mudar somente no século VII, depois da destruição de Samaria. A princípio na reforma de Ezequias e depois consolidando com a reforma de Josias. Tá. Desculpa, professor, só para encerrar, para a gente deixar o tempo divididinho justo, depois o irmão pode concluir também a sua fala, tá bom? Professor Leonardo, 4 minutos, por favor. Ele não me respondeu sobre paralelismo membroro. Eu não cheguei lá.
Depois eu vou dar um tempinho para ele responder o que é um paralelismo embróbico. Mas se não souber, não tem problema, porque eu respondo e vou caminhar. Eu se baseio em vários homens que trabalharam, né? Stephen Boyd, ele fez um estudioso de poesia hebraica, ele fez uma análise ali de Gênesis minuciosa e constatou o seguinte, constatou que ali 99,9997% que é um texto histórico. 99,9997% de ser um texto histórico. Então, é impossível... O 7 fazer uma referência à perfeição de Deus? Pode ser. Então, como ele fez uma citação a Kuntilet Agerut, né, que é o achado ali de Iavé com a sua consorte, isso aí pode ser um outro debate, né? Que eu tenho uma nova tradução, quando eu estudei no Limud com Thomas Homer, Israel Finkelstein, que ele gosta muito, eu tinha uma nova percepção, uma nova tradução dessa questão aí, que não tem nada a ver com essa parte. Mas, vamos lá. Se tratando de mito, um mito ele tem que ter poesia. E eu queria perguntar ao Mateus aonde que há poesia no texto de Gênesis, porque eu não vejo ali poesia, né? Não existe poesia ali. Não existe métrica de linguagem. Quando você pega um texto, você vai saber se ele é ou não. Tem gente que diz assim, Gênesis 1:1 até 2, vai até 2:4, porque 2:4 é uma continuidade, aí eles já entram em outros assuntos. Só que em Gênesis 2:3 tem um sinalzinho massorético que indica final. Então, não pode ter continuidade. E do 2:4 é uma continuidade a seguir. Nós temos um fato interessante que indica uma narrativa histórica, Zeca, e eu até separei aqui, é a questão do Toledot. Toledot é o quê? É gerações, é aquilo que começa e termina. Rapidinho eu vou ler. Gênesis 2:4, eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Então, está falando de origem. A palavra Toledot é essa palavra aqui. Origem, geração, genealogia. Gênesis 5:1, esse é o livro das gerações. Gênesis 6:9, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto, Noé andava com Deus. Gênesis 10:1, essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 11:10, essas são as gerações de Sem. Gênesis 11:27, essas são as gerações de Terá. Terá gerou as Faxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naô, Terá e Avraham, né? Gênesis 25:12, essas são gerações de Ismael. Gênesis 25:19, essas são gerações de Isaac. Gênesis 36, verso 1, essas são gerações de Isaú. Gênesis 36, verso 9, são gerações de Isaú, de novo. Gênesis 36, 21, de Som, Esser e de Sam, esses são chefes dos Oreus. Gênesis 37, 2, essas são gerações de Jacó. Sabe o que todos esses textos querem dizer? São todos relacionados a Toledot. Todos são uma referência a um agrupamento métrico do livro do Gênesis. Ele começa com uma família e termina com uma família. Melhor dizendo, ele começa com um clã e termina com um clã. Se ele termina com um clã, ele é totalmente histórico. E outra coisa, para fechar com chave de ouro, é a questão da forma escriturística, como que o autor vai escrever o texto. Como que ele escreve? Ele escreve com uma forma, todo o texto histórico, quando eu estiver passando meu tempo, você me avisa. Pode ficar à vontade. Quando todo o texto histórico, Zeca, ele escreve de uma forma, ele começa com o verbo no passado, catal, né, catal, e uma sequência de vaves, né? O nosso público, para quem não sabe, né, a maioria do nosso público é um público inteligente e gosta de línguas originais. Mas, para quem não sabe, o vav ele é como fosse pai e mãe. O e é o vav. Então, esse vav é chamado de vaiktolos, ou vav consecutivo. Então, essa é a sequência gramatical de todo texto histórico. Gênesis 1, ele já começa Bereshit, Bará. O que nós temos ali? Catal. Nós temos um verbo no passado. Então, já começa. E a sequência? Vaiomer. Nós temos
vai rir, vai erê. A sequência de vai que tosse é uma sequência exata, perfeita, gramatical de todo o texto literário. Então, tipo assim, não existe uma forma que não seja literal, que não empregue esse método, Zeca. Não existe. E já é uma segunda pergunta, não respondeu a primeira, vamos para a segunda. Então, se ele consegue achar essa mesma sequência em outro texto literal e histórico. Boa. Para encerrar, deu certinho no tempo. Professor Matheus, vamos lá, mais 4 minutos para o irmão poder... Estou tentando lembrar o membroso mesmo. Membrorum. Membrorum, eu sei que tem a ver com as ligações. Primeira definição que o Eliade Misser dá é de narrativa. Para ser um mito não necessita ser poesia. Existe narrativa poética. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando nós lemos Samuel, principalmente 2 Samuel, os elementos narrativos são os mesmos de Gênesis 1:11? O universo é o mesmo? Os significados são os mesmos? Os personagens são os mesmos? Quando nós falamos de narrativa histórica, nós estamos falando principalmente de coisas que têm a ver com política e história da humanidade. Quando nós falamos de cosmogonia, nós estamos falando de coisas que têm a ver com ações divinas. Obviamente, não é uma poesia pura. Obviamente, não é arranjos poéticos. É uma narrativa com intenções poéticas, mas intenções bonitas. Uma das figuras de linguagem são os superlativos, né? Agora me fugiu o nome da memória. Primeira vez que estou aqui, eu estou um pouco nervoso. Fica tranquilo, professor. Entendeu? Sua presença aqui me... que Sim, isso. é um sonho realizado. Então, nesses momentos, fecha um pouco a memória. Estava tudo tão bem decoradinho. Mas é normal, inclusive, é assim eu tenho mesmo. do Membrósio em algum lugar, não consegui achar aqui. De um autor estrangeiro. Estou procurando aqui, mas parece que eu leio e não vejo. Mitos são histórias de deuses, ao contrário de sagas, cujos protagonistas são os homens. Tem uma coisa que eu trouxe aqui. O paralelismo quiástico. Ele é figura poética, obviamente. Aqui nós temos em Gênesis, tem uma parte aqui que eu vou procurar onde eu coloquei. Estrutura estilística de Gênesis, história primeva, estrutura paralela, ciclo de Abraão, concêntrica, material de ligação paralelo entre o 35 e o 36. Ciclo de Jacó, concêntrica, materiais de ligação paralela com 23:1 e 25. Ciclo de José, concêntrica. Estrutura quiástica entre Gênesis 1 e 6:8. A criação do mundo e dos humanos. B, Adão e Eva, o primeiro casal, seu pecado, pronunciamento de Deus sobre a duração de sua vida. C, nascimento dos primeiros filhos de Adão, assassinato de Abel e Caim. D, centro, descendentes pecaminosos de Caim. C, de novo, nascimento dos filhos de Sete. B, casamento com os filhos de Deus com as filhas da mulher. E a decisão de Deus de destruir o homem. Então, aqui nós temos um quiástico, né? A forma narrativa que predomina no Gênesis são histórias fundamentadas em fatos, mas, ao ser transmitidos, são expandidos e recalçados em elementos reais. Quando nós olhamos para a realidade de hoje, eu não posso pensar em Deus andando com as duas pernas no Éden. Ou uma serpente literal falando com um homem no jardim. Mas é Satanás, sim, isso daí é algo muito, muito recente na cultura judaica, escatológico, e depois passou para o cristianismo. Eu não posso acreditar na jumenta falando com Abraão. São coisas que não estão no nosso elemento diário, na nossa vida, os grandes sinais. Então, nós vemos que a narrativa de Gênesis, ela tem algo místico, algo, assim,
fundante, algo para dar uma estilística que não está no nosso mundo. Não é que nem a narrativa de Reis, a narrativa de Samuel. Tem intervenções divinas, mas são bem menores. Qual que era a segunda pergunta, pastor Leonardo? Ele tinha falado da questão linguística, até depois o irmão vai poder responder também essa questão, mas acho que fica interessante, professor, até em cima desse fato que você já colocou, mas isso não fazia parte do contexto dos outros povos, essa intervenção com deuses? Não era algo muito comum já no pensamento da própria época? Não faz sentido? Muito bem observado. Foi um dos argumentos que eu usei. Nós temos uma cultura, não é uma ilha. Ela dialoga com o seu discurso. E todas as culturas mais antigas, mais novas, os gregos que são mais novos, todos têm a mesma característica. As narrativas das cosmogonias, Homero. Homero é muito bonito, mas é narrativo. O Eneida é narrativo. Tem fundantes poéticos. Gênesis tem poesia em Gênesis também. É pura. Momento que se proclama poesia, momento que se proclama... Vou pensar. Momentos que se proclama o núcleo de Gênesis 3, quando ele fala a sentença lá. A sentença de Gênesis 3 lá é uma poesia, é estilístico. Tá. Concluiu? Tem 30 segundos ainda. Então, o Gênesis não é uma poesia pura. Então, esse argumento que ele... é poesia. Não, existem narrativas místicas também. E o mito não é algo inverídico. O mito é algo que foi valorizado para ter um arquétipo, para ser resgatado, para responder perguntas primordiais. De onde viemos? O que aconteceu? Por que nós morremos? Por que irmãos brigam com irmãos? E tudo isso, principalmente, ela tem a ver com aquele povo. E, principalmente, com a definição de Jerusalém. Boa. Depois eu vou explorar mais isso. Boa. Como ele passou um pouquinho, professor Leonardo, 5 minutos para o irmão, então por favor. Vamos lá, que delícia. Como ele não respondeu o que é um paralelismo, eu acho que vai ficar o programa todo sem responder, com todo respeito. Eu vou responder o que é um paralelismo. A poesia, né? Ele concordou comigo, Mircea Eliade diz que para ser mito tem que ter poesia, e é obrigatório. O livro de Aspectos do Mito, ele é muito claro nessa ênfase. Basta ler Aspectos do Mito de Mircea Eliade, né? E vários outros, né? O Nestor Kaufmann vai dizer: Gênesis não tem estrutura de um mito, Gênesis não tem aspectos linguísticos de um mito, Gênesis não tem estrutura conceitual de um mito. Então, ele não tem estrutura, ele não tem aspecto linguístico e ele não tem estrutura. Então, Gênesis não é considerado, para Nestor Kaufmann, um especialista. Então, vamos lá, vamos voltar a Mikhail Bakhtin, paralelismo membroro. Na poesia, na nossa poesia, Zeca, como é que é a nossa poesia? Fala uma batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Né? Isso é poesia para nós. E ela tem rima. E espalha a rama, você já foi na original, né? Porque já não é mais assim, né? Mas vai lá. Aí... É que você gosta dos originais, né? Gosto. Aí, o que acontece? Essas questões não vai ter na poesia hebraica. A poesia hebraica, ela trabalha com métrica. Não é propriamente AB, AB. Pode ser A, B, B, e A, A, B, B. Pode ser assim. Não precisa ter esse conceito. E ali você vai fazer uma análise de paralelismo antitético, você vai fazer todo tipo de paralelismo. Ele não tem em Gênesis. O único lugar que tem poesia em Gênesis, sabe onde é? Quando Adão vai dizer assim: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ali ele é cantado, Zeca. Uhum. Ele fala cantando. Ele, talvez não saiba o mal que está fazendo. Eu estou brincando. Um abraço aqui para minha querida Rosemary agora. Então, ele está cantando. A poesia só aparece ali, não aparece em outro lugar. E só acertando uma fala do professor Mateus, quiasmo é uma forma não de poesia. Quiasmo realmente é um tom poético narrativo. Quando você pega essa questão de história, igual ele falou, você tem aquilo que eu falei sobre história.
A palavra história, Ray Horn, ele é um estudioso, ele viu que tinha muita história. O texto é narrativo, mas que tipo de história? Heigenfirter, né? Heigenfirter. Se você falar, você está batizado com o Espírito Santo. Então, esse Heigenfirter significa história da fé. Von Rad pegou e estudou isso e colocou isso como história querigmática. Mas todos os estudiosos, e eu se baseio em estudiosos bons, né? O cara que se debruça sobre a língua hebraica, eu falei Stephen Boyd, agora eu vou falar de Bruce Waltke. Bruce Waltke vai falar que Heigenfirter e história querigmática não deixa de ser história. O que é história? História literal. Então, eu apresentei aqui o contexto métrico, o contexto de paralelismo membroro e o contexto linguístico. Então, o Gênesis, ele se encaixa em tudo isso. Você quer ver uma coisa interessante? Eu não sei se o nobre amigo vai permear por essa margem, mas nós temos ali o exemplo da arca. E nós vemos a arca em várias situações, né? Nós temos Utnapishtim, que é no Gilgamesh. Nós temos Zilsudra. Nós temos Atrahasis. E nós temos o famoso Noé, né? E você está barbudo em homenagem a ele. Então, dizem que ali o diâmetro da... Professor, 30 segundinhos aí. Rapidinho, isso aqui é rápido. Meia hora eu termino. O diâmetro da arca era 300 por 50 por 30, que dá o equivalente a 43 metros cúbicos. Ele é gigante em sua extensão. E ele é uma arca, ó. Lembrando, ele é uma arca. Ela passa pelos 3 processos que a física faz antes de colocar um navio em alto mar, que é o primeiro, a guinada. E a guinada, ele tem que passar mais um cubo, igual o Gilgamesh, não fala que foi uma arca, fala que foi um cubo. Peraí, Zeca. Então, Deus fala que tem que ser, não pode virar. Essa dimensão que eu falei de 43 metros cúbicos, Zeca, ele pode tombar até 60 graus. Até 60 graus, que ele não vira a arca. E um cubo? Você imagina um cubo, 40 dias rolando, vaca voando na sua cabeça, quebrando o pescoço. Então, ninguém estaria vivo. Então, dá para ver que o relato do Gênesis é totalmente literal, tem artefatos e subsídios fantásticos que dão veracidade ao mesmo, já esses contos não têm veracidade nenhuma. Boa. Infelizmente, eu preciso chamar um intervalo, mas ainda tem tempo para uma fala de cada convidado, tá bom? Então, 4 minutinhos para a gente poder organizar as ideias desse bloco, tá certo? Professor Matheus, depois professor Leonardo. Aí, no outro bloco, a gente faz as considerações finais. Vamos lá, Matheus, 4 minutos. Ok. Quiasma é uma estrutura narrativa poética? Ok. Em nenhum momento eu falei que era poesia pura. Com métrica, óbvio que não é. Ele é narrativa, tem as continuidades narrativas. E essa narrativa, ela valoriza a poesia. Ela valoriza a linguagem. O homem, acabamos de ver Eliade de Mircea, o homem antigamente, o homem arcaico, o homem religioso, ele não via como nós. Ele via o cosmos projetado na cidade, no templo dele. Então, tudo aquilo que estava organizado era o cosmos. Tudo aquilo que estava fora, o deserto, o mar, era o caos. Então, essa é a projeção de Gênesis. O caos sendo transformado em ordem. Quando nos mitos nós temos briga entre os deuses, o caos é a personificação de um próprio Deus, na Bíblia nós temos diferente. Ela um elemento que é Deus criando o caos e transformando o caos. Isso é diferente. Porém, como nós vimos na historiografia de Asher, agora me fugiu o nome do autor, Israel não teve monolatria até o século VII. Então, quando nós vemos Gênesis tem elementos do século VI de Josias.
Então, nós temos elementos muito mais trabalhados que os contos. Gilgamesh é de 600 a.C., mas é uma cópia rudimentar de quanto? 1.300, 1.400? Isso, e que já é uma cópia que foi achada de mais de 2.000 e lá vai cacetada, né? Isso. A parte inicial de Gilgamesh é uma parte posterior ali 500, entendeu? A segunda parte, que é Utnapishtim, Noé, é equivalente à data proximal da Bíblia. Aí sim, tradicional da Bíblia, não. só que não existia monoteísmo na época, monolatria na época. Monolatria começou com Ezequias e se consolidou mesmo em Josias. Porém, os estudiosos são quase unânimes em falar que um único Deus vivo foi só depois do exílio que consumou. E quando nós falamos em historiografia, professor, eles viam historiografia como nós? Realidade como nós? Literalismo como nós? O homem religioso? Eu acredito que quando você escreve um mito, você sabe que você está escrevendo um mito. Quando você escreve uma história, você escreve uma história com caguetes. O que Jung fala do mito? 30 segundos para encerrar, aí depois o professor responde tudo de uma vez. Vamos lá. O que Jung fala do mito? Puxa, me perdi, eu tô um pouco nervoso. Fica tranquilo, professor. Porque para mim é uma honra muito grande. É maneira arquétipo que parece experiências práticas. E são, ao mesmo tempo, reais e emotivas. Se ela não mexer com a emoção, não podemos falar que é mito. Quais são esses dois aspectos? Porque esses dois aspectos têm que ser apresentados simultaneamente. Quando se lê o Gênesis, qual que nós temos? É como nós lemos o jornal? Como nós lemos o livro de história? Não, isso mexe com nós. Por quê? Ele traz emoção. Esse é o arquétipo de mito que eu defendo. Não mito como história, não mito como realidade utópica. Eu sou de centro, eu não sou... Até agora, ele mostrou um conhecimento esplêndido em poesia. Eu tenho algum lugar aqui, mas não consigo achar, não consigo decorar. Eu tive 10 dias para me preparar. Não é a minha especialidade essa. Talvez um dia eu possa estar na minha especialidade aqui. Tive 10 dias para se preparar com um camarada que falou que desde 2016 está trabalhando nisso. Estudando, Entendeu? Então, para mim, é uma honra sustentar alguma coisa com ele. Boa. Mas a realidade deles não era. A realidade deles era, como eu falei, chuva. Deus está feliz. Tempestade. Deus está triste. Isso foi levado por Gênesis. Boa. Professor, para a gente só encerrar dentro do tempo aqui, vou te dar 3 minutos, tá bom? 3 minutos? Por favor, vamos lá. Então, conforme eu disse, não pode ser mito de forma nenhuma, né? Nem aquela proposta de Henry Krauss. Henry Krauss tem um livro chamado Origem, feito pela Paulinas, que diz que é um tom novelístico, né? Também não pode. Por quê? Porque ele tem que ter, segundo Mikhail Bakhtin, paralelismo membroro. Não tem paralelismo membroro, que é um efeito característico de uma poesia hebraica. Não tem. Não tem métrica, respeita a métrica e está dentro da linguagem, que é aquilo que eu falei do verbo do passado e depois a sequência de vai que tolo. Uma coisa interessante, que é o recurso literário da inclusão, que o professor Ayrton Williams, ele vai falar no livro dele, ele fala muito bem isso aí, ele vai falar que uma palavra, frase, cena. Quando uma palavra, frase, cena some durante o texto e reaparece em sua conclusão. Exemplo disso, Bereshit bará, você tem bará, é o verbo ali, tá? Para quem não sabe, é o verbo bará, que é criou. E no Gênesis 2, 3, nós temos novamente ali a obra que Deus criara, novamente o verbo bará. Ou seja, ali é o recurso literário da inclusão. Ou seja, esse recurso literário da inclusão é uma das provas contundentes na linguagem, no estudo literário, de gênero literário, para provar que um texto é histórico, Zeca. Então, olha o que eu estou apresentando aqui. Outra coisa, além disso, as pessoas dizem que o texto acaba em 2/4. Isso é errado porque tem o Siluc, eu falei que tinha o Siluc ali, é um sinalzinho, o Siluc, e quem atesta isso? Bruce Waltke, um dos maiores especialistas da língua hebraica, Allen Ross e outros mais. Atestam e conseguem concluir a ideia. E outros dizem que ali 2/4 também. Só que 2/4 tem o Atiná, que indica a primeira, a partilha da primeira ideia. Então, Gênesis não tem
isso aí. Segundo Micé, não tem poesia, não tem politeísmo, porque Gênesis, ali, o texto ali, embora ele fala que não tem monoteísmo, mas você tem ali, no princípio, criou Deus, criou, ele está na terceira pessoa, então tem o ele, pronome ele. Ele criou. Então, quem que criou? É um Deus que age na sua pluralidade. Porque, segundo os semitas antigos, tudo que era espetacular, eles colocavam no plural. Tanto é que a palavra para Egito é Mitzraim. O que é Mitzraim? Termina com plural. Por quê? Porque tinha Alto Egito e Baixo Egito. Sim, dessa variedade. Boa. Desculpa até cortar, professor, só pela questão do tempo mesmo, para a gente poder chamar o nosso intervalo. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas vai ser o tempo dos meus convidados fazerem aqui as considerações finais, tá bom? De oferecer para você a forma para a gente organizar todas as ideias que nós colocamos aqui, para que você, na sua casa, que se interessar por essa temática, por esse assunto, possa se aprofundar também. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, deixa eu colocar aqui para você o telefone da Agrade. A Academia Teológica da Graça de Deus é parceira do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando com o programa. Você que tem interesse pelo estudo da teologia, você que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer lapidar esse dom, esse talento que Deus colocou na sua vida, se preparar para o trabalho do reino, procure pela Grade. É uma indicação do Vejam Só para você. Anota aí o telefone, código 11 3115 0819. Vou repetir. 3115-0819. Anota. Amanhã, em horário comercial, você liga ou, se preferir, mande uma mensagem. Esse número é também o WhatsApp. Aí você tira todas as suas dúvidas, faz as suas perguntas lá para o pessoal da secretaria. Vai ser muito bem atendido e eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo oferecido pela Grade, tá bom? Então, vai lá para você poder estudar e se aprimorar no conhecimento das Escrituras também. Além disso, quero deixar outra indicação aqui para você, que é da nossa emissora, da HIT. Então, estão aqui, todas as nossas redes sociais e o nosso site. Procura, por exemplo, cansou, está cansado de assistir televisão, tudo igual, tudo a mesma coisa, nenhuma programação é boa? Dá uma chance para a HIT, vem conhecer a nossa programação, tem conteúdo e conteúdo de qualidade produzido para você, para toda a sua família. Tem jornalismo, entretenimento, programas de entrevistas, transmissões dos cultos, programas que falam e aprofundam no conhecimento bíblico, como Vejam Só, por exemplo. Então vai lá, dá uma zapeada nas nossas redes sociais, conheça a nossa programação, vem para a HIT que eu tenho certeza que você não vai mais trocar de canal. E vai ser bênção para você e para sua família, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa de hoje. Hoje nos aprofundando ali no estudo do livro do Gênesis e entendendo um pouquinho sobre essa dúvida teológica, um debate dentro da teologia, dos estudiosos, da literalidade ou não do texto, né? Principalmente de ser uma produção inédita feita por Moisés. No primeiro bloco, o professor Mateus e o professor Leonardo colocaram as suas contribuições, as suas visões, as suas perspectivas. Nesse bloco, eles vão fazer considerações finais, juntando todos esses argumentos e oferecendo aí para você uma conclusão daquilo que foi falado. Então, fica ligadinho, tá certo? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, curte o Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Basta acessar as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. E você nos localiza por Programa Vejam Só. E lá você vai direto nas mensagens e manda a sua foto, encaminha a sua foto. Aproveita agora que você está acompanhando o programa, faz uma selfie e manda pra gente. Pode ser uma foto bem simples, não precisa de muita produção. O pessoal sempre pergunta, na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda aqui pra gente, nossa produção arruma e nós vamos exibir aqui, você vai aparecer no programa e vai concorrer a um brinde, um presente, um carinho do Vejam Só. Tá certo? Junto com a foto, não se esqueça, nome completo, cidade e estado, para a gente mostrar você aqui. Vamos colocar na tela aí a primeira foto que nós separamos para o dia de hoje.
Quem aparece aí para você é o Adalício, aqui de Santo André, Grande São Paulo. E no ABC a gente tem uma audiência muito grande. Aliás, ali na região do ABC, uma série de igrejas também. Obrigado, viu, Adalício, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o programa. É muito bacana poder dividir esses momentos com você também, tá bom? A próxima foto vem lá do Rio de Janeiro e lá da cidade de Niterói, terra maravilhosa. Quem vai aparecer aí para você é a Ângela Hiller, nossa telespectadora lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Ângela, pelo carinho, pela audiência, por acompanhar o Vejam Só também aí no Rio de Janeiro. Fica aqui o nosso abraço, minha irmã, toda sorridente. Obrigado, viu, Ângela? Deus abençoe sua vida. A última foto que nós separamos para o dia de hoje vem lá de Boa Vista, a capital do estado de Roraima. E quem aparece aí é a Deusa Maria Barbosa, também acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Deusa, pelo carinho, pela audiência. Nosso abraço a todo mundo que nos acompanha aí de Boa Vista. Faça você também como esses nossos telespectadores e mande a sua foto. E nós vamos mandar aí na sua casa este carinho, este mimo, este presente para você. Pode pôr na tela aí, por favor, a nossa belíssima caneca. Nós vamos mandar aí para você. A gente tem feito isso durante todo o ano, né? Agora, recentemente, no mês de julho, nós enviamos umas. Agora, em agosto, nós vamos mandar outra também. O mês está só começando, então dá tempo de você mandar a sua foto e participar, tá bom? Estou esperando a sua foto aqui no Vejam Só também. Meus irmãos, o bloco, infelizmente, é curto. 3 minutos para as considerações finais, para a conclusão. Como o professor Matheus começou no primeiro bloco, professor Leonardo, a honra de iniciar esse bloco é sua. Depois o professor Matheus encerra, então, a edição de hoje. 3 minutos, vamos lá. Vamos lá. Então, eu fiz uma análise aí de narrativa, né? Abordei aí a questão do que é um mito, né? Na verdade, poesia, surrealismo e politeísmo, né? Não tem Gênesis lá, não é comprovado. Outra questão é gramatical, conforme eu disse, é a questão do catálogo, que é a questão do perfeito, né? O verbo, ele no catálogo, que é o tempo perfeito. O tempo perfeito é o tempo que se completou, né? O passado, tá? As pessoas que não conhecem isso é o passado. E há uma sequência de verbos consecutivos, né? Nós temos ali em Gênesis Bará, que é um verbo no catálogo, uma prova disso. Vai Homer, vai Erri, vai Eré, e viu, né? Tudo isso. Então, nós temos todas essas sequências. Então, apoiado a isso, nós temos Leisor, que também trabalha essa questão é um gramático, também trabalha essas questões. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que Gênesis trata, assim, de uma história, né? Verran, Hofmaier, todos esses homens, assim, que trabalham com o texto bíblico e principalmente apoiados com os maiores, né, que trabalham narrativa, eles atestam, sim, que Gênesis trata de uma narrativa histórica, não contém poesia. Então, poesia só vai aparecer em Gênesis, ali no Gênesis 2, né, a partir do momento que Adão vai dizer, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, quando ele faz um cântico, na verdade. Então, só vai aparecer ali. Então, não tem poesia, de fato, ali. Então, Gênesis não é... quando você pega Juízes, Josué, que é tudo histórico, ele tem essa mesma estrutura linguística, né? Essa mesma caguete que a gente fala, sim, lá em... Não sei se em São Paulo fala, né? Lá em Vitória é caguete, esse caguete linguístico, ele faz sempre isso. E, para terminar, a questão da lexografia autoral. Insisto em bater nessa tecla, porque na lexografia autoral, ele vai pegar e vai repetir várias vezes o mesmo sentido. E você pode ver que a sequência de literatura, que é história, literatura histórica, nós temos a presença de lexografia autoral, que seria a formação de lexemas, que seria também a formação de merismas no hebraico. Então, nós temos tudo isso contido no livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis não é mito, é um livro literal. Desde já eu agradeço a oportunidade de estar aqui com meu amigo, professor Matheus, um grande homem, uma pessoa que eu conheci, tenho bastante estima por ele. Deus abençoe. E o Zeca, pela honra de sempre estar contigo aqui, né? Imagina, professor, a gente que agradece o carinho, a atenção do irmão. Nós deixamos à sua disposição, aí, você que nos assiste, lá no nosso perfil oficial do Instagram, os contatos que o professor Leonardo disponibilizou aqui. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, da obra dele também, produção sempre de muita qualidade, nível intelectual altíssimo também. De novo, obrigado.
As portas estão sempre abertas, meu irmão. Fique à vontade, conte com o Vejam Só sempre. Professor Matheus, 3 minutos para o irmão também para suas considerações finais. Quero agradecer ao senhor, professor Leonardo, pelo debate, por estar aqui. Para mim significa muito, viu? O professor Leonardo foi muito feliz, ele desenvolveu muito bem, ele veio muito bem preparado para pegar um liberal que acredita que o Gênesis é um poema e acredita um mito com uma estrutura que tem que ser poética. Porém, eu penso diferente. Então, ele abordou muito bem, respondeu muito bem, só que ele bateu em espantalho. Ele não respondeu, não dialogou comigo. Ele dialogou com preconceito pré-estabelecido. Eu não acho que é poesia. Óbvio que não é poesia. A poesia hebraica ela surge também no século VII e século VI. E, obviamente, ele é um texto anterior em passagem oral, digamos assim. Então, obviamente, ele vai apresentar outra estrutura. E quando eu falo que ele é narrativa com intuição poética, porque a poesia ela nos dá maravilhamento, ele nos dá admiração, e tem isso no texto. E quando falou do surrealismo, surrealismo é aquilo que eu não posso provar materialmente, empiricamente. Se eu pegar o Gênesis e aplicar tudo aquilo que eu tenho de ciência hoje, você é anacrônico de uma maneira terrível. Um israelita não imaginava que era aquilo. Não tinha nem ideia do que são partículas, do universo expandido. Para eles é um universo de 3 níveis. O Sheol embaixo, a terra no meio e o céu em cima, com uma abóbada segurando, literalmente. E no meio desses 3 nós tínhamos os pilares cósmicos que permitiam. Então nós temos a história, principalmente apócrifa de Israel, pessoas que desceram e pessoas que subiram vivas. E isso é um 300, 400, que dialoga muito mais com o século VI, século VII, que narrativas que originaram, vai saber, 3.200 a.C. Começou essa cosmogonia. O Talmud Berahut, tratado 18b, ele fala que as pessoas até mortas se consideram vivas e vivas se consideram mortas. Sim, vivos que saem. A conversa de Abraão que Jesus cita lá, na parábola do rico do Lázaro, o Apocalipse Sofonias tem, só que ali é Elias. Elias leva Sofonias para dar um rolê lá e começa a explicar para ele. E aí, por que você tá aí? Eu cometi tal pecado. Aí leva ele pro céu. O céu também tinha degraus de santidade e assim por diante. 30 segundinhos para encerrar, professor. Um poético sentimento de admiração. E quando eu falo mito, a estrutura do mito que eu uso é constituir uma história de atos de ente sobrenatural, que a história é considerada absolutamente verdadeira, mas contada de modo de se maravilhar. O que é mito refere-se sempre a uma criação, algo que veio à existência, e a um padrão. O Eliade de Micéia, ele cita o Antiguidades dos Judeus, que fala que Gênesis 1 é recontado na criação de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. E que o átrio significa as águas primordiais, o santo, a terra, e o céu, o santo dos santos. Boa. Desculpa, professor, cortar, mas é que esse bloco, principalmente, a gente precisa encerrar mesmo, porque é o limite do programa. Mas eu quero te agradecer demais. Obrigado pelo carinho, pela atenção com o programa. Espero que o irmão tenha curtido a experiência. Curti. Volte outras vezes. Se o senhor me der a oportunidade. Vai ser sempre muito bacana te receber por aqui. Inclusive, nós deixamos, tá bom? Os contatos do professor Matheus também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Para a gente não estourar o tempo aí, põe na tela, por favor, o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos como que você responde, né, essa questão do fato de o livro do Gênesis ser inédito ou não. 85% escolheram a opção uma obra inédita de Moisés. 6% foram nesse caminho de cópia de outros povos. E 9% escolheram a opção não sei. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que ajudou nessa construção aqui. Vocês são peças fundamentais para a continuidade e para a existência do Vejam Só. Muito obrigado. Nós encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um programa preparado sempre com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até a próxima!